Meu Pai, está aqui a tua filha, Senhor, que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Pai, sei que algo o Senhor já colocou sobre o coração dela para falar conosco nesse dia de hoje, Pai. Pai, que nós venhamos estar atento a tudo aquilo a qual o Senhor quer falar conosco neste lugar, Senhor. Eu creio o Senhor trabalhando, eu creio o Senhor operando, como o Senhor já tem feito neste lugar, Senhor. Pai, usa a vida dela como o Senhor já tem usado, com poder e autoridade, Pai amado querido. Senhor, entra, Senhor, e eu creio o Senhor trabalhando, Pai. Movendo, Pai, através da vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Pai do Senhor. Vocês estão bem? Queridos, pode se sentar em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor, por estar aqui essa noite. Se estamos aqui porque Ele nos permitiu, Graças a Deus, fomos abençoados por Ele e por isso estamos aqui nessa noite. Faz tempo que a gente não se vê, Quarta passada, meu pai estava aqui e ele mandou a paz para os pastores, a paz para a igreja. Quarta passada a gente estava aqui também no culto abençoado e domingo nós também estávamos juntos lá, celebrando juntamente com nossos irmãos, que morreram para o mundo e agora vivem uma nova vida para o Senhor Jesus, Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, E isso é muito bom e é muito bom estar aqui. Queridos, é um culto de cura e libertação, E o Senhor, Ele já vem falando desde o começo aos nossos corações, queridos. Porque o cristão, o servo de Deus, quando nós saímos da nossa casa, a gente já tem que vir com um propósito no nosso coração, amém? Então, eu sou assim, no caminho eu já vou falando, Senhor, abençoa o culto, Senhor, fala aos nossos corações, fala comigo, mas eu também vou falando, Senhor, recebe a minha oferta de louvor, recebe a minha oferta de gratidão, amém? Porque, queridos, nós também temos que dar para o Senhor, não é isso? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. O Senhor tem feito grandes coisas na tua vida? Amém? Na minha também, queridos. Nós servimos um Deus que trabalha. E Ele trabalha muito, Ele não para de trabalhar. Enquanto nós estamos ali dormindo e descansando, o nosso Deus, Ele não dorme, você sabia disso? Ele está ali atento, cuidando de mim e de você. Então, em todo tempo, o tempo todo, Deus é conosco, Deus é sobre a nossa vida. Amém? Queridos, eu vou ser bem breve nas minhas palavras, e nós vamos ver uma palavra que ela é muito conhecida nossa. E que se encontra em Marcos, abre aí, queridos, a sua Bíblia, no capítulo 2. Essa passagem também tem lá em Mateus e também tem lá em Lucas, mas nós vamos ler essa que está aqui em Marcos, tá bom? Marcos no capítulo 2, o versículo é o 1. Que diz a cura de um paralítico em Cafarnaum. Na aldeia de Naum. O Senhor Jesus, Ele é poderoso, queridos. E nós clamamos mesmo, nós pedimos mesmo para aquele que tem e pode fazer. Porque eu e você somos limitados, queridos. Tem coisa que é para nós fazer e tem coisa que só o nosso Deus pode fazer. Amém? Vamos ler? Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Diga, 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali,
e arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem tem poder de perdoar pecado, senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos o que ali estavam, e dava glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Queridos, que palavra maravilhosa. Jesus estava ali em Cafarnaum, ali no lugar onde ele residia, estava ali dentro da sua casa. Queridos, essa palavra ela é maravilhosa. Quando Jesus veio e as pessoas sabiam que ele estava ali naquele lugar, todos vieram para aquele lugar. Por quê? Porque Jesus estava na casa, e hoje não é diferente. Jesus também está nessa casa, por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. E onde Jesus está, queridos, o ambiente não é comum, não é natural, é um ambiente diferente, é um ambiente sobrenatural por causa da presença dele. E ali ele estava ali falando da palavra, anunciando o reino de Deus, contando as maravilhas dos céus dentro daquela reunião. E queridos, a nossa mente viaja naquela situação, não é? Jesus ali ministrando a palavra de Deus para aquele povo. E aquela multidão entraram ali naquela casa, diz que era tantos que ninguém conseguia nem sair e nem entrar, porque a porta estava cheias de gente, a multidão estava ali. E queridos, e muitos estavam ali para ouvir a palavra de Deus, muitos estavam ali porque precisavam de uma cura, porque precisavam de um milagre de Jesus. Eles sabiam quem era aquele homem que estava ali naquela casa e que estava ministrando aquela palavra. Eles tinham a certeza de quem é que estava ali. Você tem a certeza de quem está aqui nessa noite, queridos? Você sabe quem é que está aqui nessa noite? O Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré, está aqui. E ali também, dentro daquelas pessoas que estavam ali os escribas, né? Os fariseus, eles também sempre ali acompanhavam, né? Para quê? Para estar de olho em Jesus. Para sempre pegar algo ali que Jesus estava fazendo errado. Mas não tinha como, né, queridos? Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Eles conheciam muito bem a letra, as escrituras, queridos. Mas eles não viam em Jesus como Filho do Deus vivo. E eles estavam ali sempre para observar. E quando a gente volta ali para aquela reunião, Jesus ali falando do reino de Deus, eu creio que ele também estava ali fazendo curas e milagres. E a palavra de Deus diz que vem aquele paralítico. E a gente fica imaginando, queridos, a história daquele homem. Ele tinha uma paralisia no corpo. Ele não poderia estar ali naquele lugar. Mas ele tinha amigos que levou ele até lá. Queridos, aquela paralisia não barrou aquele homem de estar ali para ter um encontro com Jesus. E quando eles chegaram ali diante daquela casa, não tinha como entrar pela porta. Não dava, porque a multidão estava ali toda reunida.
Querido, será que se fosse eu e você, a gente insistia naquela situação ou a gente ia embora? Né? 5 pessoas, mesmo propósito. Eles foram ali por um propósito. Eles tinham a convicção de quem estava ali. Eles tinham um objetivo com aquele homem que estava enfermo. E eu creio que diante daquela dificuldade, eles falaram, e agora? O que nós vamos fazer? E queridos, e muitas vezes nós, diante de situações e adversidade, nós queremos recuar, não é assim? Porque nós passamos, queridos, por dificuldade, né? Por adversidade, sim. Mas nós temos que passar com Jesus. Muitas vezes, queridos, alguma situação, o Senhor vai nos livrar até antes de nós entrarmos nela. Mas tem situação que ali dentro daquela situação, o Senhor vai se revelar a nós de uma maneira poderosa. Ele vai se apresentar ali juntamente conosco, mesmo diante daquela situação, daquela dificuldade. E aquela multidão, queridos, não barrou, não frustrou o plano daqueles homens. Você prestou atenção nos louvores que nós cantamos nessa noite? Nada pode frustrar os planos de Deus, queridos. Quando Deus tem um projeto, quando Deus tem algo a realizar nas nossas vidas, nada pode parar, nada pode barrar. O inimigo pode até se levantar, queridos, mas ele se levanta para cair, porque a vitória já é nossa, em nome de Jesus. E nós temos que usar a nossa fé, essa ferramenta que nós temos, e colocar ela em prática, não importa a situação e o problema. E nós temos que colocar ela em prática, porque quem faz o milagre, quem faz a obra é o Senhor Jesus. E nós servimos um Deus de impossível, queridos. O mesmo Deus que operou no passado, coisas grandiosas que nós lemos sempre aqui na palavra de Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ele tem o domínio, Ele tem o poder. Basta uma palavra liberada do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida, e a situação, ela muda totalmente. Né? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, queridos, é ser perseverante e não desistir. Como aqueles homens não desistiram diante daquele obstáculo, daquela multidão. E a gente que imagina aquela história, né, aquele cenário. O que será que eles falaram? E agora? O que nós vamos fazer? Né? E eles tiveram a ideia, já sei, nós vamos subir pelo telhado. Mas nós não vamos perder essa oportunidade. Mas nós não vamos deixar de viver uma vida nova. Nós não vamos deixar de sair daqui com a bênção nas nossas mãos. E foi o que ele fez. E naquela época, né, queridos, os telhados eram diferentes, né? Tinha de palha, de madeira, né? Eles faziam com barro e palha junto, né? E faziam aqueles telhados, né, ali batido, e muitas vezes eles até usavam aquela parte de cima para colocar alimentos, para colocar algum animal ali em cima, né? E eles usavam muito isso. E ali eles subiram, né, com aquela maca, com aquele homem ali até lá o telhado. E a gente aqui pensando, Jesus ali ministrando aquela palavra, todo mundo atento ali às palavras de vida que saía ali da boca de Jesus. E de repente começou o teto ali, um barulho se mover. E daqui a pouco todo mundo ficou olhando para cima. O que está acontecendo? Vem aqueles amigos descendo aquela maca, queridos, bem diante de Jesus. Colocando aquela situação, aquele problema, aquela dificuldade bem diante de Jesus.
E hoje na minha vida e na tua vida não é diferente. Que eu e você possamos colocar os nossos problemas e a nossa dificuldade diante de Jesus. Diante daquele que tem todo o poder. E nós passamos, queridos, por algumas situações sim, que só o Senhor pode ser a resposta. Cada um tem as suas guerras particulares, né, assim? E a pastora Cíntia estava chamando aqui para orar, queridos. E essas barreiras aí já caíram por terra em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque todo aquele que vem diante de Jesus, ele não volta da mesma maneira. Ele não volta de mãos vazias. Ele não volta sem resposta. Porque o Senhor Jesus, Ele responde o clamor e a oração. E as nossas atitudes nessa noite também é colocar tudo isso diante do nosso Deus. E descansa, queridos. Tenha fé, confie, porque o Senhor Ele vai mudar situações. Nós vamos ver muitos testemunhos dessa campanha, cura e libertação. E eu não sei o que você pede. Talvez você peça para você mesmo, para a sua vida. Talvez você peça para um familiar seu. Talvez você está aqui, seu esposo ainda não está. Ainda, queridos. Talvez você esteja aqui, a sua esposa ainda não está, o seu filho, sua filha. Às vezes a sua situação é uma enfermidade. Mas o dono do milagre, Ele está aqui. O dono da cura e da libertação, Ele está aqui. Queridos, não deixe de clamar. Passe o tempo que passar, não desista. Continue. E queridos, a nossa vida ela tem que ser um testemunho. Nós precisamos nos alegrar com a bênção dos nossos irmãos, amém? Mas nós também temos que ter as nossas histórias para contar, amém? Nós temos que ter os nossos milagres também para a gente falar. E queridos, está aqui o meu esposo, né? Essa bênção de Deus, né? E eu orava muito, queridos, por ele, porque eu caminhava com o Senhor e ele não. Né? E eu pedia muito para Deus. E teve um dia que o pastor Flávio ele fez um propósito lá na nossa igreja. E nós pegamos todos os bancos, todas as cadeiras que tinha na igreja, até no quartinho lá, tudo empoeirado, queridos. Pensa no rebuliço. Nós trouxemos todas elas para dentro do templo, todas. E ali ele falou, nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar sobre os nossos amigos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós vamos ver eles sentados aqui nesses bancos. Nós vamos ver eles sentados aqui nessa cadeira. E ali nós começamos a levantar um grande clamor, levantando ao nosso Deus e apresentando ao Senhor Jesus. Ah, queridos, quando nós oramos, quando o crente ora, o céu, ele se move. E ela estava falando aqui como é difícil muitas vezes a gente orar. E é verdade, queridos. É uma luta. Mas quando o crente se levanta para orar e para clamar, queridos, o céu, ele se move. Deus, ele age, Deus responde. Então não deixe de orar e de clamar por situações que você acha que é impossível, ou não tem mais jeito, não dá. Queridos, Deus é um Deus que trabalha, como eu falei. E ali, depois de tudo isso que nós estávamos ali orando, né, nós esperamos o tempo de Deus, queridos. Porque nós vivemos isso, né? Nós esperamos também o tempo de Deus. Deus tem a forma dele de trabalhar. Muitas vezes, queridos, nós estamos orando aqui hoje. Quando você chegar na tua casa, já tem a resposta de Deus. Mas muitas vezes nós oramos aqui hoje, nós esperamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5, 10, não importa. Esteja no centro da vontade de Deus. Esteja ali no local certo, na hora certa, porque Deus, ele vai responder. E ali Deus, ele respondeu, queridos, e está aqui para a glória de Deus, né? Já é um diácono na casa do Senhor, eu sei que o Senhor tem muito mais a realizar,
porque o Senhor é aquele que faz ricas promessas, e eu creio no meu Deus, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar até o final. Então, queridos, enquanto você espera, não se desespere, né? Espere e aguarde no Senhor Jesus, porque no tempo certo, Ele virá ao nosso favor, e Ele vai responder de uma maneira poderosa, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e há um tempo determinado para todas as coisas. Mas também era uma pessoa, queridos, que nunca me impediu de servir a Deus, e eu louvo a Deus. Sempre foi uma bênção, e com Jesus passou a ser mais ainda, e eu louvo a Deus por isso. E ele sempre ia ali com a gente no culto e me esperava, né, queridos? Nós somos líderes, a gente conversa com o discípulo, a gente resolve alguma coisa, e ele sempre ali me esperando. Hoje quem espera sou eu, né? Eu termino meus assuntos, e ele está lá, ó, conversando, mas eu reclamo? Queridos, quem pede, recebe. E agora ele fica lá conversando, e às vezes eu sento lá no degrau da escada e fico esperando, né? Então também chegará o momento da tua bênção, chegará o momento da sua vitória. Amém? E ali, queridos, quando eles desceram ali diante de Jesus, eu fiquei imaginando, acho que Jesus ficou muito feliz, né? Falou, né? Como está acontecendo isso? Não houve impedimento, não houve barreira para esse homem chegar até aqui. Não vai ter barreira, não vai ter impedimento para acontecer o milagre na vida dele. E ali, queridos, ele começou a falar com aquela pessoa. E ali, primeiramente, ele falou o quê? Os seus pecados estão perdoados. Olha só, Jesus, ele sempre faz um milagre como, querido? De dentro para fora. Jesus sabia que ele precisa de um milagre, que ele precisava de um milagre no seu corpo físico. E aquelas pessoas que estavam ali também sabiam disso, porque ele era um paralítico, ele não podia estar ali sozinho. Ele foi ajudado pelos seus amigos para estar ali naquele lugar. Mas Jesus sabia de tudo aquilo que ele precisava, porque antes das palavras chegarem à nossa boca, o Senhor, ele já sabe, o Senhor, ele já conhece o coração. E ali ele falou, olha, os seus pecados estão perdoados. E aqueles escribas que estavam ali daquele lado já começaram a pensar, olha lá, tá vendo? Quem ele pensa que é? Só um pode perdoar pecado, e esse é Deus. Queridos, o próprio Deus estava ali, e eles não estavam enxergando, porque eram cegos espiritualmente, para enxergar que o próprio Deus estava ali diante deles, aleluia. E ali Jesus conhecia o coração deles, porque eles não falaram, eles pensaram no seu coração. E Jesus falou, por que vocês pensam essas coisas? O que é mais fácil dizer para esse paralítico? Será que os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Olha só, querido, o que era mais fácil, né? Jesus, ele sempre tinha uma resposta para aquelas pessoas. E a resposta de Jesus para ele foi o quê? Jesus, ele fez os 2 milagres. Ele fez os 2 milagres na vida daquela pessoa tão necessitada. Ele perdoou os pecados. Ele entrou com salvação na vida daquele homem, que é o principal, queridos. Ele precisava sim de uma cura no físico, mas o principal era o espiritual. E ali ele foi curado no seu espírito, na sua alma. E depois Jesus falou, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a gente fica imaginando aquela situação, queridos. Ele entrou dentro daquele lugar,
carregado pelos seus amigos, porque tinha o mesmo propósito que ele, alcançar Jesus. Mas na hora da saída, não. Ele pegou aquela maca, aquilo ali onde ele estava deitado, e saiu pela porta. E todos viram o milagre feito por Jesus. Ele saiu ali pela porta da frente. Pensa, queridos, num lugar onde Jesus está, e que não é um Deus limitado. Ele faz o que Ele quer, aonde Ele quer, da maneira que Ele quer e para quem Ele quer. Aleluias! Esse é o nosso Deus. Foi-lhe dado poder nos céus e na terra. Aquele que desde o começo da criação de tudo estava ali com o nosso Deus. E o nosso Deus falou: haja luz, haja firmamento, haja água, haja expansão. O poder da sua palavra haja, aconteça. E que nessa noite nós possamos também estar debaixo dessa palavra, do haja do nosso Deus sobre a nossa vida. Haja milagre, haja mudança, haja transformação, haja libertação, que haja cura, que haja mudança, em nome do Senhor Jesus. Ele não é um Deus limitado. E queridos, muitas vezes nós estamos com situações na nossa vida que nos paralisa. E não é no físico, queridos, eu estou falando na parte espiritual. Às vezes nós estamos ali paralisados também em algumas áreas das nossas vidas. Deus tem muito mais a fazer, Deus tem muito mais a realizar. E de repente, durante dessa caminhada, você parou, ficou ali paralisado por alguma situação. Hoje você vai sair daqui andando, hoje você vai sair daqui saltando, hoje você vai sair daqui glorificando e entendendo que Deus está te curando nessa noite. Não vai ser mais aquela pessoa limitada. Nós entenderemos o chamado de Deus sobre as nossas vidas. E nós nos levantaremos de uma maneira poderosa para fazer o agir do nosso Deus, para fazer o querer do Senhor aqui sobre essa terra. Amém? Queridos, como eu falei, o nosso Deus, Ele continua atuante, Ele continua operando, Ele continua fazendo grandes milagres e maravilhas. Depende de nós colocarmos a nossa fé, porque, queridos, a fé é como uma semente. Se eu pegar uma semente, seja de que for, colocar ela aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser sempre o quê? Uma semente, não é isso? Mas aquela semente, você sabe, ela tem um propósito, não é? Se eu pegar essa semente, jogar ela lá na terra e começar a regar, queridos, o que vai acontecer? Ela vai germinar, não é assim? Aquele grão, aquele ali vai morrer, né? Porque precisa, né, morrer aquele grão. E depois ela vai começar a germinar, ela vai crescer, ela vai dar flores e depois ela vai dar frutos. Ela está cumprindo o propósito dela, não é assim? A mesma coisa é minha fé e a sua fé. Só que às vezes, querido, a gente olha para nós e fala: mas a minha fé é tão pequenininha, como um grãozinho de mostarda. Mas, queridos, é com ela que você vai realizar grandes coisas. Porque quando Jesus olhou para eles, Jesus falou aqui no versículo, olhando a fé de quem? Do doente? A fé deles todos. Jesus olhou a fé de todos aqueles homens. E a mesma coisa é na minha e na tua vida, queridos. Não limite o teu Deus. Muitas vezes a gente dá mais atenção para o problema e para a dificuldade, você sabia? Do que para o poder e o agir do nosso Deus. E muitas vezes nós tomamos até posse, né? Assim, o meu problema não. A minha dificuldade, não, queridos, não é minha não.
coloca lá aos pés do Senhor Jesus, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ele troca comigo e com você. Ele fala, não, deixa aqui comigo. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós colocamos as coisas na mão do Senhor, não é assim? E parece que Jesus segura de um lado aqui, segura aqui. Ele está simbolizando Jesus. E a gente coloca lá e a gente fica aqui, ó. Ai, meu Deus, né? Segurado o meu problema, a minha dificuldade. Não, queridos. Entrega. Deixa na mão dele. Ele vai resolver tudo. Ele tem o poder de fazer todas as coisas. E descansa no Senhor. Porque dele vem o milagre. E quando nós olhamos para nossas vidas, queridos, realmente nós precisamos de Jesus. Não tem como andar nessa vida, nesse mundo, sem Jesus. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro Senhor, não tem outro Salvador. Não tem atalhos para chegar até o céu. Não tem atalhos para chegar até Deus. O único caminho é Jesus. Então nós temos que estar firmados em Sua palavra. Mesmo diante de todo problema e dificuldade, porque muitas vezes nós temos o costume de que quando está tudo bem, quando nós estamos na bênção, quando nós não temos problema nenhum, né? A gente fica lá todo descansado, não é verdade? Mas quando a gente está com problemas e dificuldade, aí nós corremos até Deus, não é assim? Nós queremos o nosso Deus, queridos, independente da situação que eu e você estamos passando, nós temos que estar firmados no nosso Deus. Ele é a resposta para tudo. E quando nós colocamos a nossa fé em prática, o milagre acontece. Aquilo que os nossos olhos não viu, queridos, nossos ouvidos nem ouviu, nem chegou ao nosso coração. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem sabe. O clamor. Deus tinha grandes promessas para o povo de Israel. E Deus preparou aquele homem ali, Moisés, para conduzir aquele povo até aquela terra prometida, queridos. E até chegar naquele lugar, eles passaram por muitas lutas e provações, não era assim? E o povo, queridos, eles viam olhos carnais, eles viam o agir de Deus e não criam no milagre de Deus. Porque quando Deus chamou aquele povo para sair ali do Egito, para ir para a terra onde mana leite e mel, a promessa do Senhor sobre a vida daquele povo, mais de 400 anos ali escravizados, eles tinham a fé, porque eles estavam debaixo de uma promessa, que Deus iria enviar um homem para tirá-los daquela situação e levá-los para a terra prometida. E Deus usando a vida ali do servo de Deus, Moisés, para conduzir aquele povo. E queridos, e quando eles saíram ali do Egito, você sabia que José também saiu e foi junto com eles? Porque José, ele tinha fé. Ele estava debaixo da promessa que Deus tinha feito para aquele povo. Então, quando José, ele morreu, ele faleceu, ele falou, olha, quando eu morrer, eu não quero que os meus ossos fiquem aqui no Egito. Ele tinha certeza e convicção que Deus ia cumprir tudo aquilo que ele tinha falado para aquele povo. Mesmo que lá na frente ele não ia alcançar. Mas ele falou, olha, pega os meus ossos e leva junto com vocês. Isso é fé, queridos. Isso é confiança. Né? Até o fim ali nos ossos ele sabia que Deus iria cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E eu sei que você também tem promessas de Deus na sua vida. E fiel é o que fez a promessa. Então não saia desse propósito. Fica firme, porque no tempo certo Ele vai responder de uma maneira grandiosa sobre a sua vida. E quando o povo saiu, queridos, e chegou ali diante daquela barreira que foi o mar, né?
E ali eles pararam, e agora? Diante o mar, né? Olha só a dificuldade. Atrás vinha Faraó perseguindo o povo. Dos lados não tinha para onde ir, montanhas, o que fazer? E agora? E Deus determinou algo para ele, falou, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então lança ele sobre o mar. E ele vai se abrir de uma maneira poderosa e o povo irá passar. E nessa noite ele pergunta para mim e para você o que nós temos nas nossas mãos para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. A nossa fé, a nossa perseverança e a nossa confiança. Queridos, que nós possamos viver um tempo de milagres. Um tempo de resposta de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Mudança de diagnósticos, queridos, Ele pode fazer. Ele pode mudar. Não há barreiras para o nosso Deus. A onisciência, a onipresença e a onipotência do nosso Deus. Ele está aqui. Nós levantamos clamor pelos nossos irmãos que estão enfermos. Deus visita lá também. Porque para Ele não há barreira. Ele entra na UTI. Ele entra em qualquer lugar, queridos. Ele entra no presídio, não importa. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele abre porta onde não tem. Talvez você está clamando por uma porta aberta pelo seu Deus. Queridos, creia. Já toma posse do seu milagre. E queridos, e quando o povo caminhava, a presença de Deus sempre estava ali junto com eles, né? A nuvem ia acompanhando eles. E à noite aquela coluna de fogo estava junto. Deus o tempo todo, em momento algum, abandonou aquele povo. E ali na passagem do mar, diz a palavra do Senhor, que a presença de Deus, ela saiu da frente do povo e foi para trás. Deus, Ele guarda você, queridos, a tua entrada, a tua saída. Deus, Ele guarda você aonde você estiver. Ele é contigo mesmo nesse processo difícil que você está passando. A presença dEle de maneira nenhuma se afasta de você. E ali diz que a presença de Deus foi lá para trás. E ali o povo caminhava, porque para eles era dia, olha só, para que eles pudessem caminhar e chegar lá do outro lado da vitória, que era o lugar aonde Deus estava determinando aquele povo. E lá atrás era escuridão para Faraó e os seus cavaleiros, os seus soldados, para que eles não alcançassem o povo de Deus. Olha só. Deus cuida, queridos. Deus cuida nos mínimos detalhes. E ali o povo todo passou e atravessou e foi do outro lado como Deus determinou. E ali, novamente, aquele mar se fechou. Queridos, e aquele povo nunca mais voltou para aquele lugar. Olha só o agir poderoso do nosso Deus. Você consegue imaginar o poder do teu Deus? Feche os seus olhos, queridos, e começa a pensar. Começa a pensar aí na grandeza, na majestade desse Deus. Ah, meu irmão, Ele cuida de você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, de que maneira, mas eu sei que da maneira que você entrou aqui, você não vai sair. Ah, Deus! Os teus propósitos se cumprirão sobre nós nessa noite. Sairemos curados nessa noite, Senhor, porque Tu tens todo o poder. Sairemos daqui com áreas das nossas vidas libertas, Senhor. Porque, meu Deus, precisamos ser libertos do medo. Precisamos ser libertos da dúvida, Senhor. Ah, Deus! Vem sobre nós nesse ambiente. Tu tens liberdade aqui, porque esse ambiente é seu. Oh, meu Deus. Ah,
Senhor. E como aqueles homens abriram aquele telhado para descer ali naquele lugar, hoje com a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, nós abrimos o céu, Senhor, neste lugar, e nós clamamos a Ti pelo Teu favor e pela Tua mão poderosa. Você pode se colocar de pé? Ministério de Louvor, vem aqui, vem louvar ao Senhor. Aleluias. Ah, Deus. Nós clamamos a Ti, meu Deus. O que você tem que colocar diante de Jesus nessa noite? A evangelista Thelma tem que colocar aqui diante de Jesus a minha saúde. Evangelista Thelma tem que colocar aqui diante de Jesus a minha família. Eu preciso colocar aqui diante de Jesus o meu ministério, o meu chamado de Deus. Porque muitas vezes eu olho para mim e me sinto incapaz, meu querido. Coloque diante do Senhor Jesus. Eu coloco hoje diante de Deus. Você pode falar isso aí no seu coração. Vai colocando diante dele, queridos. Vai colocando diante dele como aqueles homens chegaram ali diante de Jesus. Senhor, nessa noite eu coloco diante de Ti a resposta que eu estou pedindo. Aqueles papéis que estão ali parados, Senhor, eu coloco diante de Ti. Ah, meu Deus, eu coloco diante de Ti a porta de emprego aberta e preparada pelo Senhor. E tudo isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Você pode adorar a Ele? Oração é alimento. Você vai ter a resposta do Senhor, creia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão. Quando Ele estende a sua É o quê? mãos, É hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. precisando, Louve. tá sofrendo. Sofrendo, louve. Não importa, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Aleluias. A gente precisa entender o que Deus está falando. quando Ele fica em silêncio. Quando Ele fica em silêncio, Ele te esqueceu? Não! Trabalhando. Espere dele. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Irá fazer. Quando Ele estende sua mão. Quando Ele
Ele estende suas mãos. É a hora de vencer. Então louve. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluias. Deus, Ele é a resposta que eu e você precisamos. E eu não sei qual a sua dificuldade, qual o seu problema. Mesmo diante dessa situação, o inimigo das nossas almas não vai nos calar. Porque nós vamos clamar, nós vamos bater, nós vamos falar com o nosso Deus. E Ele vai nos responder. Oh! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Ah, Senhor, nós te louvamos, meu Deus. Tu és fiel e verdadeiro. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluias. Queridos, às vezes você está querendo carregar as coisas com a sua própria força. Às vezes resolver situação com a força do seu braço. E eu digo para você nessa noite, confia em Deus. E deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele caminhar com você. E é uma diferença muito distinta, queridos, de Deus e do inimigo das nossas almas. Você sabia disso? Sim. Jesus, Ele veio para dar vida, e vida em abundância. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E isso ele tem feito, queridos, porque o prazer do inimigo é destruir. É assim? E a diferença é tão distinta, porque Jesus, o nosso Deus, Ele não vai arrombando a sua casa para entrar não, queridos. Nosso Deus, Ele é um Deus educado. Sabia disso? Ele quer que você abra as portas do seu coração, a porta da tua casa, para que Ele entre e reine, e caminhe com você, e você caminhe com Ele, até que Ele venha. Mas o inimigo não é diferente, ele não pede permissão não, ele entra, não é assim? Para destruir. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso, que quando Ele entra na vida de uma pessoa, querido, Ele transforma. E ali Ele passa a reinar dentro daquele lar, dentro daquela casa, dentro daquela família, juntamente com aquela pessoa. E tem que ter um morador ali, viu, queridos? Porque a casa vai estar limpa, adornada. E quem é o morador da casa? E o morador da casa precisa ser Jesus.
E Jesus ali, ele era o dono daquela casa onde estava acontecendo aquele milagre. E Jesus, ele também quer ser o dono da tua casa, do teu coração. E nessa noite eu preciso fazer uma pergunta para você. Se você quer se entregar para o Senhor Jesus, se você quer abrir a porta do seu coração e da sua casa, para que Ele entre e faça morada na sua casa, queridos. Como eu falei, viver sem Jesus não dá, não é opção, não tem como. Nós temos que nos entregar para Ele. E talvez você esteja procurando soluções dos seus problemas e das suas dificuldades em muitos lugares. Mas hoje você veio no lugar certo, na hora certa, e o dono da casa está aqui. E Ele te ama e Ele te chama. Nada mais vai te parar e te paralisar, porque o Senhor Jesus hoje vai te curar, meus queridos. E a pergunta que eu faço para você, se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, ou por causa de alguma situação, querido, se afastou do caminho do Senhor, por alguma situação, isso não importa. O importante é você fazer o retorno e voltar para o Senhor Jesus, porque Ele te ama e Ele te chama. E nessa noite, tem alguém que gostaria de entregar a vida para o Senhor Jesus? Erga a tua mão. Fala, eu quero. Vem aqui até a frente. Vem aqui. Jesus está na casa, queridos. Jesus veio especialmente para ter um encontro com o Filho dele nessa noite. E eu continuo, estendo essa pergunta para você. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer se entregar para Jesus? Falando, olha, Senhor, eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. Talvez você veja aqui trazido pelos seus amigos, como aquele que estava lá enfermo. Ele mesmo sozinho, ele não tinha força para estar ali naquele lugar. Oh, narabachei, decaba da barabacai, necanta rabachai. Mas ele tinha amigos que o amavam. Ele tinha amigos que sabiam que Jesus estava ali naquela casa. E ele falou, amigo, vamos lá até o encontro de Jesus. Há amigos mais chegados do que irmãos. Essa é sua família, a família de Jesus também, que vai te acolher, que vai segurar na tua mão, para caminhar junto com você. Tem mais alguém, queridos? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus hoje? Essa é a sua oportunidade, venha. Ele te ama e Ele te chama. Ah, querido, se não tem, nós vamos orar pelo servo de Deus, que entregou a sua vida. É isso mesmo que nós temos que fazer. E nós sabemos, queridos, que ele já é amado de Deus. E eu sei também que ele vai ser amado por essa igreja. Erga as tuas mãos, queridos, ore pela vida dele. Senhor, nós apresentamos a vida desse jovem nessa noite. Eu sei que o Senhor está entrando com cura na mente, no coração deste moço. Senhor, toda mentira do diabo hoje cai por terra. Ele tem um chamado sim, ele é escolhido sim, e o Senhor tem propósito sim sobre a vida deste moço. Ah, Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, levanta esse moço de uma maneira poderosa. Usa, Senhor, na tua obra, na tua casa. Espírito de Deus, vem sobre ele nessa noite. Aleluia. Oh, louve. Estás aqui, eu sinto sua presença. Aleluia. Te rendemos, meu Deus. Tu és digno, Pai. Nós aqui, Oh, do destino, te adorarei, te adorarei.
Obrigado, Jesus. Milagres, te adorarei, te adorarei. Ele está aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Louvamos ao Senhor pelos seus grandes feitos. Ah, querido, sai daqui de posse da tua vitória. Que você possa testemunhar os grandes feitos de Deus sobre a tua vida. Eu louvo a Deus sobre minha vida. Deus tem feito coisas grandiosas, queridos. Deus tem guardado a minha vida, Deus tem curado a minha vida, Deus tem abençoado a minha família. E eu louvo a Deus todos os dias, porque Ele é bom e a sua misericórdia é sobre as nossas vidas. Grandes coisas Deus irá fazer. Grandes coisas Deus já está fazendo. E grandes coisas Deus irá realizar. Oh! Obrigado, Jesus. Somos gratos a Ti, Pai. A Tua presença nas nossas vidas faz toda a diferença, Deus. Oh! Sairemos daqui curados, renovados e transformados, porque as Tuas misericórdias é sobre as nossas vidas. Queridos, aplauda o Senhor. Aplauda Ele. Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Deus abençoe a igreja. Não deixe de orar por nós, tá bom? Quando nós oramos também, nós apresentamos vocês também na presença do Senhor. E nós somos carentes e necessitados de oração. Então, queridos, toda vez que você orar, apresente a nossa família, né? E nós vamos orando um pelos outros, né? Assim, e quem vai dando a força para a gente caminhar, queridos, é o nosso Deus, né? Então, não saia da presença do Senhor, fica firme, seja forte, né? O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele cuida de cada um de nós. Amém? Aplauda o Senhor, amado. Aleluias. Digno de honra e glória. Amados, abracem o perto. Abrace Ele. Porque Jesus é maravilhoso, amado. Ele vai fazer muito mais sobre a tua vida, meu amigo. Você fez a melhor escolha nessa noite de hoje. Quem tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amanhã tem célula, mas tem oração na sexta, viu? Quer vitória? Orar na sexta-feira. Sábado tem alguma programação? Não? No domingo tem culto da família, amado. Em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela nossa irmã Thelma, evangelista Thelma, amado, e sua família. Quarta-feira passada foi um menino aqui de 82 anos, né? Que ministrou, e agora a filha dele. E que Deus continue honrando essa família, amado, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e meu Pai, está o teu povo, está a tua igreja, aí estão os teus filhos, Senhor. Dá uma noite de vitória, uma noite de bênção, meu Pai, sobre a vida dos seus filhos.
Assim como o Senhor trouxe, leva eles em paz. Livra do assalto, do roubo, do queime de sangue, do laço do passarinheiro, meu Pai. E de toda investida de Satanás e os seus demônios. Guarda a tua igreja. Prospera a tua igreja e o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Levante tua mão para cá, amado. Que o grande amor de Deus Pai, que a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e para todos sempre. E todos que concordam, digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém.